Recebe essa graça no nome de Jesus. Recebe essa graça no nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Que nenhum roubador de sonhos, que nenhum roubador de bênção vai tirar de ti a bênção nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. Receba aquilo que você veio buscar. Receba aquilo que você veio buscar, igreja. Por quando você vive assim, o que acontece? Você raramente vai ser surpreendido com coisas, porque você está sempre conectado com as coisas de Deus. Dá-me, Espírito Santo, dá-me mais da tua graça, dá-me mais do teu amor, dá-me mais da tua bondade. Aleluia. Deus é poderoso para fazer todas as coisas muito mais abundantemente, além daquilo que eu pedir ou pensar, segundo o seu poder que opera em mim. Estou na cama a descansar, estou deitado. No meu coração, Deus é poderoso para fazer todas as coisas muito mais abundantemente, além daquilo que eu pedir ou pensar, segundo o seu poder que opera em mim. Sempre a repetir isso. Hoje é uma realidade para mim. Aleluia. Aplauda ao Senhor, igreja. Seja bem-vindo nesse lugar, vizinho, aonde os teus sonhos em Deus podem ser realizados. Trouxe uma palavra para partilhar com a igreja. O tema que vamos falar nessa manhã é o ministério da reconciliação. Abra a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 29. Olha o que diz a palavra no versículo 29. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação dos homens. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Aleluia. Sabe, igreja, nós fomos tão contaminados ao ponto de nós nos esquecermos quem nós somos. Amém? Ao ponto de nós esquecermos de onde nós viemos. Nós fomos tão influenciados pelo mal, a ponto de nós pensarmos que somos de origem do macaco, ou somos descendentes do macaco. E sabes, por causa dessa mentalidade, por causa dessa consciência, nós fizemos coisas, porque não havia a consciência de Deus em nós, que aquilo que estamos a fazer ou praticar contra o nosso próximo, estamos a fazer contra nós mesmos, e estamos a ferir o coração de Deus. Por isso a Bíblia, ele descortina isso, dizendo que nós somos geração de Deus, somos descendência de Deus. Em outras palavras, nós não saímos, não somos produto da evolução, mas há um Deus, aleluia, que nos criou, nos fez a sua imagem, conforme a sua semelhança. E a Bíblia, ele chama a nossa atenção que Deus não levou em conta esse período de ignorância, em que os homens, através da sua imaginação, criaram deuses de prata, de ouro, pedra esculpida,
segundo a imaginação que o homem tem. Mas agora, Deus ele manda anunciar em todo lugar que os homens se arrependam e voltem-se para Ele. E diz mais, Ele estabeleceu um dia, amém? Que Ele há de julgar o mundo. Há um dia que Deus, Ele vai lidar com a situação do homem. Ou seja, não pense você, tudo que se passa nesse mundo, as guerras, a fome, pessoas que dominam, comandam, senhores da guerra, pessoas que deveriam zelar pela vida dos demais, mas pessoas estão a morrer de fome, estão a morrer de todo tipo de situação, quando são coisas que poderiam ser evitadas. Não pense você que essas pessoas vão estar impunes, não. Há um Deus nos céus. Um dia, Ele vai julgar todo ser humano. E Ele estabeleceu esse dia. E a Bíblia diz que Ele deu prova disso quando Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aleluia. Agora, Deus ele tolerou esse período, amém? Em que nós, os homens, desconhecíamos a verdade. Deus ele tolerou esse período. Mas agora, Ele apresenta a nós a mensagem do arrependimento, a mensagem da reconciliação, que é tempo do homem se voltar para Deus, é tempo do homem se reconciliar com Deus. E sabe, igreja, Deus, Ele fez isso de uma forma, digamos, tremenda. Quando o povo do Egito, o povo de Israel, quando Deus lhes tirou do Egito, Moisés perguntou para Deus o seguinte: tu estás a me mandar para ir ter com os filhos de Israel? É claro, quando eu chegar lá, eles vão perguntar para mim, qual é o Deus que te mandou? Tu diz para eles, Moisés, que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o eu sou, me enviou a vós. E você vai dizer para esse povo e para Faraó, que Faraó tem que deixar o meu povo sair, porque eu tenho um encontro marcado com o meu povo no deserto. Aleluia, nesse monte em que eu te apareci. Moisés foi, fez o trabalho e tirou o povo de Israel da terra do Egito. Quando chegou o dia do encontro com Deus, Deus diz para Moisés, olha, prepara o povo, santifica o povo, porque no terceiro dia eu vou vir ao encontro do povo e vou falar com o povo. O povo se preparou, imagine, amém? Deus, hoje vamos conhecer Deus. Hoje vamos falar com Deus. Deus vai falar conosco. Cada um meteu a sua melhor roupa. Cada um procurou se apresentar no seu melhor. Sabes? E no dia do encontro com Deus, qual foi o espanto? Quando Deus se manifesta, a Bíblia diz que a montanha, o Monte Sinai, começou a tremer, como se fosse um terremoto. Uma fumaça de fumo, como uma grande fornalha, saía do monte. O monte ardia em fogo, literalmente. E quando o povo viu aquela visão, em vez do povo se aproximar, o povo fugiu de Deus. Porque dizia, quem vai poder suportar esse Deus? Quem vai poder estar perto de um Deus como esse? E sabes, em vez do povo vir para Deus, o povo se afastou. O povo teve medo e começou a ter uma consciência diferente de quem Deus era. Mas sabe, essa revelação era algo singular àquele povo. Mas os demais povos não tinham a consciência da existência desse Deus. Então cada um foi criando os seus deuses. Mas sabes, Deus ele disse consigo mesmo, em vez de eu me apresentar a eles dessa forma e falar com eles dessa forma, eu vou descer pessoalmente. Aleluia. Vou falar a linguagem deles. Eles vão poder me ver, vão poder tocar. Quem sabe dessa forma, eles vão me compreender melhor.
Aleluia. Há 2000 anos atrás, a Bíblia diz: aquele que era a palavra no princípio se fez carne e habitou no nosso meio. Aleluia! Mas preste atenção. Por que ele veio? Sabes? Há uma ilustração que o Dr. Bill Graham, amém, em memória, ele fez. Ele disse assim: imagine, amém, muitas formigas. Eles estão a caminhar, amém, no seu sentido, estão a caminhar. E lá na frente, você percebe que vai vir uma inundação de água, amém, que vai arrastar aquelas formigas todas para a destruição. Como você vai poder dizer para essas formigas que aquele não é o caminho? Você vai pegar um pau, vai meter à frente dele, o que vai acontecer? Eles vão passar por cima do pau e vão continuar aqui a sua marcha. Por mais que nós tentamos colocar barreiras, eles têm um foco e um propósito. Vão superar aquele foco e vão continuar aqui a caminhar. Agora, qual é a solução? Dizia ele: é o homem se transformar em uma formiga. Aleluia. E explicar para o homem, para as formigas: olha, esse caminho que nós estamos a seguir não é correto, porque lá na frente vai acontecer isso, isso, isso. Assim também foi Deus. Aleluia. Sendo Ele o Criador de todas as coisas, sendo Ele tão grande que Ele é, os céus não podem conter Deus. Aleluia. Ele se fez homem. Ele se esvaziou. Ele se diminuiu até atingir a nossa forma. Está percebendo, igreja? Mas o interessante é quando ele vem, ele não vem com uma mensagem de condenação, mas ele vem com uma mensagem de reconciliação. Está percebendo, igreja? Ele tem a faca e o queijo na mão, como nós dissemos. Ele tinha tudo para chegar aqui e trazer um discurso duro. Um discurso, quer dizer, que nos deixaria de rastro. Um discurso que nos obrigaria a se sujeitar à vontade dele. Mas não, ele preferiu fazer diferente. Aleluia. Eu quero que tu abras a tua Bíblia no livro de Hebreus capítulo 2. Amém? Hebreus capítulo 2. Versículo 3 e 4. Olha o que diz a palavra aí. Como escaparemos nós se negligenciamos tão grande salvação? Aleluia. Como nós vamos escapar? Imagina, amém, lembra-se do exemplo da formiga. Como as formigas poderiam se salvar daquela inundação de água que estava no caminho em que eles estavam a caminhar? Como nós, os homens, vamos escapar da destruição do inferno? Como nós, os homens, vamos escapar da condenação do lago de fogo, se negligenciamos tão grande oportunidade de salvação? Aleluia! Esta salvação, primeiramente, foi anunciada pelo Senhor e foi também confirmado pelos que a ouviram, no caso, os apóstolos. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, dons do Espírito Santo, de acordo com a sua vontade. Aleluia! A mensagem que Jesus trouxe para nós é uma mensagem de salvação e arrependimento. Nós precisamos nos voltar para Deus. Aleluia! Se nós não nos voltarmos para Deus, igreja, não vamos escapar do inferno. Não vamos escapar do lago de fogo. Quando nós falamos de escapar do inferno, você tem que entender uma coisa. Ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 25 ou 27. Para dizer o quê? Todos nós nascemos. Aleluia.
Mas nós descendemos de alguém. Nossos pais, Adão e Eva. Os nossos pais, igreja, se distanciaram do Criador por causa da escolha que eles fizeram. Mas ainda assim, por causa do seu amor, por causa de nós sermos descendência de Deus, Ele desceu até nós. Aleluia. Ele não poderia ter feito isso, mas Ele escolheu fazer isso. Vir ter conosco pessoalmente para dizer que nos ama. Aleluia. Para dizer que Ele não quer que nós ficamos distante dEle. Para dizer para nós que há um perigo que está lá na frente. Se nós não aceitamos a mensagem dEle, então quando nós deixamos esse mundo, nós vamos ter um encontro com o inferno ou com o lago de fogo. Sabe, igreja? Enquanto estamos nesse mundo, nós vemos a realidade desse mundo. Uns dizem, não, o inferno é esse mundo. Não, igreja. O inferno é muito pior do que nós passamos nesse mundo. E o lago de fogo é muito mais pior ainda. E deixa ele dizer que Deus não preparou o inferno para o homem, mas é para Satanás e os seus demônios. Aleluia. Agora, como nós vamos escapar? Como nós vamos se salvar? Se nós ignoramos essa grande oportunidade de salvação que o próprio Senhor começou a anunciar para nós. E como se não bastasse, Ele não trouxe uma mensagem vazia. Ele demonstrou a sua mensagem através de poderosos sinais, milagres e dom do Espírito Santo. Glória a Deus. Reconciliação. O que é isso? Essa palavra no grego, amém? Ela quer dizer katalad, que dá a ideia, amém? Ele transmite a ideia da restauração à benevolência divina. Amém? Reconciliação, ele transmite a ideia da restauração da benevolência divina. O que é isso, apóstolo? No princípio, Deus decidiu criar a terra. Amém? Depois dele fazer tudo, a terra estava boa. Diz a Bíblia, e viu Deus que tudo que ele havia feito era muito o quê? Bom. Mas não havia homem na terra. Então Deus decidiu criar o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança. E Deus colocou o homem na terra para governar e comandar a terra. O homem poderia, através, amém, o homem e a mulher, Deus o abençoou dizendo, sedes fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Ou seja, a família humana poderiam se espalhar por toda a terra, mas podiam viver em paz, em harmonia, abençoado, sem morte, sem doenças e estando em paz com os seus. Aleluia. Mas isso foi quebrado. Os nossos pais quebraram a aliança. Eles quebraram o propósito. Então houve inimizade no meio. A benevolência se afastou por conta do pecado. Porque o homem já não poderia mais viver eternamente com Deus. O pecado manchou, contaminou o homem. Então alguma coisa tinha que ser feita para trazer o homem de volta ao convívio do Criador. Vocês estão entendendo, igreja? Quando Jesus vem e traz a mensagem da reconciliação, ele está dizendo o quê? Eu estou a trazer de volta a bondade de Deus até vocês. Aleluia. Aquela benevolência que Deus fez com vossos pais no jardim do Éden, quando a aliança não havia sido quebrado, quando o homem comungava com Deus todos os dias. Essa benevolência, igreja, essa boa vontade de Deus é a mensagem que Jesus trouxe para o ser humano. Deus, ele quer voltar a se relacionar com o homem. Aleluia. Ele poderia chegar aqui e impor uma série de regras, impor uma série de condições, porque ele tem o direito disso, mas não. É como se fosse, mesmo ele tendo razão, ele ainda se humilhou perante nós. Está a perceber, igreja?
para dizer que nos ama, para dizer que Ele não quer nos perder. Aleluia! Para dizer que Ele se importa conosco. Ele se interessa conosco. Então, Ele já chamou a nossa atenção. Reconciliam-se com Deus. Aleluia! Reconciliação. Também Ele vai dar a ideia de reparação, reconciliação com alguém ou mudar em relação a outra pessoa. Quando há inimizade no meio, há um mau clima. Está percebendo, igreja? Há alguma coisa aí que não funciona bem. Mas quando há reconciliação, aquele mal-estar no coração, ele é arrancado. Está percebendo, igreja? Então você consegue olhar para o outro e conseguir abraçar essa pessoa. Você consegue estar com o outro e você consegue sorrir. É isso que os seus querem fazer conosco. Ou melhor, veio fazer conosco. Porque no princípio o homem não está distante de Deus. No princípio o homem ouvia a voz de Deus. O homem via Deus. O homem se relacionava com Deus. E era um relacionamento perfeito. Glória a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8. Olha o que diz a palavra. Mas Deus demonstrou ou provou o seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Amém? Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus, por meio dele. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da quê? Da ira. Igreja, há uma ira que a cada dia está a crescer. Está percebendo, igreja? E essa ira, ela vai se refletir verdadeiramente no dia do julgamento final, em que todos aqueles que rejeitaram a graça, que rejeitaram o amor de Deus, vão ser lançados no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. Agora, Deus, ele provou o seu amor por nós. Como? Cristo morreu pelos nossos pecados. Está percebendo, igreja? Cristo morreu pelos nossos pecados. O que é o pecado? O pecado é uma ofensa. Está percebendo, igreja? Você olha para as famílias. Quantos filhos não falam com os pais? Porque descobriu que o pai é bruxo ou a mãe é bruxa. Não fala com a família. Quantos irmãos não se falam? Porque os pais faleceram, deixaram uma herança, alguém foi mais vivo, vendeu, foi para a Europa e deixou todo mundo na desgraça. Eu nunca vou perdoar o fulano. Quantas pessoas não se falam? Por quê? Há uma ofensa. Há algo no meio que precisa ser reparado. E no nosso caso, igreja, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Esse era o preço que tinha que ser pago. Deus veio a nós. E como prova que Ele nos ama e está disposto a nos receber, Ele não negou de dar a sua vida para morrer por nós. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor, igreja. Então, se Deus não negou morrer por nós, quando ainda nós éramos pecadores, agora que nós fomos justificados por Ele, agora que o céu nos aprovou, nos deu o selo da justiça, aleluia, o que pode nos separar do amor de Deus? Está percebendo, igreja?
agora que o Senhor nos aprovou, é claro que nós seremos salvos da ira futura. O inferno não é teu lugar. O lago de fogo não é teu lugar, igreja. Versículo 10. Porque se nós, sendo o quê? Inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O homem era inimigo de Deus. Por isso é que Jesus veio e trouxe a mensagem da salvação, a mensagem da reconciliação para nós. Agora, se nós fomos inimigos no passado, diz que fomos reconciliados com Deus. Você está entendendo essa palavra reconciliado, igreja? Nós falamos o restabelecimento da benevolência divina. Aleluia! Reconciliação é reparação. Aquilo que estava mal foi reparado, foi arranjado. Alô? Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais, essa palavra é muito importante, muito mais, estando já o quê? Reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Por isso é que quando nós lemos em Atos, no capítulo 17, versículo 31, tome nota, diz que, pois Deus ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E disso deu prova, ressuscitando dentre os mortos. Jesus não apenas morreu, igreja. Jesus morreu, mas ressuscitou. Isso tem que ficar bem patente para você. Porque alguém quando morre, acabou. Já não pode fazer nada por você porque está morto. Mas Jesus não apenas morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Por isso diz, agora que estamos reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Oh, glória a Deus! Porque Ele vive, igreja. Podemos crer no amanhã. Diga obrigado, Jesus, pela tua bondade, pela tua graça. Versículo 11. E não somente isto, e não somente seremos salvos pela sua vida, pela sua ressurreição, mas também nos gloriamos em Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos o quê? A reconciliação. Essa é a mensagem dos céus, igreja. Deus ele veio até nós com essa mensagem. A mensagem não é outra. A mensagem que Deus enviou para nós é a mensagem da reconciliação. Por isso é que João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto, versículo 17, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Igreja, não é trabalho do pastor condenar as pessoas. Você está percebendo? Não é trabalho de um pastor condenar a vida de quem quer que seja. Ainda que essa pessoa esteja a viver uma vida errada, a mensagem que você tem que levar para essa pessoa é a mensagem da reconciliação. E você entendeu o que é isso? É a mensagem da reconciliação. Irmão, Jesus já veio. Você não precisa mais ser inimigo de Deus. Você não precisa mais viver sofrendo na mão de quem? Do diabo. Não. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para te condenar, porque você é cozido, você é assado. Olha aquela mulher que foi apanhado em adultério. Imagina nós,
no nosso tempo, mesmo estando na mesma condição, mas como não me apanharam, ela foi apanhada, então pedrada com quem? Contra aquela pessoa. Está a perceber, igreja? É que nem o gatuno. Ele pode ser gatuno, mas você, robô, te apanharam, então ele mesmo é que mais vai te castigar. A mulher foi apanhada em adultério. O homem escapou, fugiu. Lhe trouxeram até Jesus. Mestre, qual é a sentença para essa mulher? Moisés deixou escrito na lei: se alguém fizer isso, tem que ser morto apedrejado. Jesus começou a escrever no chão. Eles insistiram: tem que ser morto apedrejado. O que tu dizes, mestre? Jesus ergueu a cabeça e disse: se alguém não tem pecado, atira a primeira pedra. Aleluia! Atira a primeira pedra. Jesus poderia dizer assim: se ninguém nunca adulterou aqui, se alguém nunca traiu o seu parceiro, atira a primeira pedra. É claro que na hora aquela mulher iria morrer. Porque nem todo mundo trai parceiro, mas pecado, todo mundo peca. Está a perceber, igreja? Mas percebe aqui uma coisa. Mesmo Deus no passado, se manifestando da forma que ele se manifestou, o povo viu aquela visão tremenda e fugiu. Ficaram com medo. Mas ainda assim, continuaram a cometer o mesmo pecado. Naquele dia Deus deu a lei: não matarás, não adulterarás, não farás isso. Moisés trouxe: aqui está a lei que Deus deu. Quem faz isso vai morrer. Pensa que os homens pararam de fazer isso? Não. Porque havia uma ofensa. Está percebendo, igreja? Aquilo tinha que ser restaurado. Se não for restaurado, o homem continuará até a mesma recaída. Por isso é que Deus fez diferente. Ele veio até nós. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Aleluia. Abra a tua Bíblia no livro de 2 de Coríntios. Segundo livro de Coríntios, capítulo 5. Você achou? Diga: Deus é maravilhoso. Quando você entende essas verdades, igreja, você vai perceber que o diabo é mau. Está percebendo, igreja? Você vai entender que o diabo é um mentiroso. Logo, você vai aprender a amar a Deus. Você vai aprender a se apegar a Deus. Por quê? Quando ninguém te compreendia, quando todo mundo te rejeitava, Ele te entendeu do jeito que você era. Ele te aceitou do jeito que você é. Está percebendo, igreja? Se existe alguém aqui que tem capacidade de nos julgar, não é só eu, pastor. Não é você a mim. É Deus. É Jesus. Mas sabe o que Jesus diz àquela mulher? Mulher, cadê os teus acusadores? Senhor, todos eles se foram. Disse: mulher, nem eu mesmo te condeno. Nem eu mesmo te julgo. Sabes? Isso não cabe na cabeça de muita gente. Mas essa é a verdade, igreja. Vai e não peques mais. Aleluia. Isso é que é a mensagem da reconciliação. Não condena as pessoas. Não condena as pessoas. Jesus disse para aquela mulher: vai, mas não tornes a fazer mais o quê? O que você fez. Aleluia. Eu te garanto, igreja, depois daquela experiência, eu duvido se aquela mulher voltou a fazer aquilo. Porque ela estava diante da morte. Uma morte dolorosa e cruel. Uma vergonha que ela poderia passar. Mas o amor lhe livrou daquela condenação. Ele estava certo para poder julgar aquela mulher. Porque ele disse: quem aqui pode me acusar de pecado? Ninguém. Mas ainda assim, ele disse: vai
e não peques mais.